A todos os diretores e coordenadores da FEMERGS, para fazermos uma homenagem à mulher neste dia especial, que se sabe que não é só hoje, somos umas guerreiras todos os dias, somos mulheres, esposa, mãe, dona de casa, trabalhadoras. Então, no dia a dia, somos profissionais. Então, na realidade, somos umas heroínas. Mas, neste exato momento, a gente fará uma homenagem pelo Dia da Mulher. Som, 1, 2. Bom dia a todos. Então, acho que todo mundo lembra daquela musiquinha Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia que era mulher de verdade. Sim, com certeza. É uma música bem conhecida, só que a gente pode se questionar também. Na música diz que pode-se entender que a Amélia era uma grande mulher porque não tinha vaidade. Então a gente tem que entender que a mulher pode ter vaidade e pode ser uma grande mulher também, né? A nossa ideia, então, é uma música em homenagem às mulheres, tá? A gente pede que todos prestem atenção na letra, que é o principal. A música não é tão conhecida, mas a gente ensaiou muitas vezes, né, pessoal? Então vamos lá. Já é tarde, o tempo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto para quando despertar. O ensejo a fez tão prendada, ela foi educada para cuidar e servir. De costume, esquecia-se dela, sempre a última a sair. Disfarça e segue em frente todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo e faz questão de se cuidar. Nem serva, nem objeto, já não quer ser o outro. Hoje ela é um também. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende porquê. Tem talento de equilibrista, ela é muita se você quer saber. Hoje aos 30 é melhor que os 18, nem Balzac conseguiu prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai pra night ferver. Disfarça e segue em frente todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva, nem objeto, já não quer ser o outro. Hoje ela é um também. Disfarça e segue em frente todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva, nem objeto,
projeto, já não quer ser o outro, hoje ela é um também. Ah, não, Zé nem me passa uma cagada. Mas sim, Lembrem disso, mulheres. O ensejo a fez tão prendada. Ela foi educada para cuidar e servir. De costume, esquecia-se dela, sempre a última a sair. Isto, politicamente, também nos remete. Não podemos nos esquecer. Nós temos direitos iguais. Na reforma da Previdência, as mulheres seriam novamente as mais prejudicadas. Vamos nos unir. Nós somos mulheres de luta, somos mulheres de rua. Nós não somos mulheres de ficar em casa e deixar tirar nossos direitos. Mas a Bíblia dizia que a mulher deve ser submissa ao homem. Mas aí, Deus mandou seu Filho, há 2000 anos atrás, para dizer que todos somos iguais. Todos somos irmãos nele. A mulher tem que ser companheira do homem. Por isso, ela está ao lado dele. E vamos exigir este tipo de respeito. Não podemos admitir violência. Em casal, disse nesse país que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Mas em ações violentas de qualquer cidadão contra outro cidadão, se mete a colher sim. E mulher é um ser humano como qualquer outro. Dando o direito de ter salários em dias, professoras, o direito de ser respeitada. Vocês viram a quantidade de polícia que está ali para proteger o Sartori? Isto não é ser política. Nós não precisamos de política partidária na nossa vida. Nós precisamos de políticas sociais. Por isso, como o desembargador vai atrasar 40 minutos, eu convido a todos e todas para que a gente vá até a praça. Quem não quiser ir, não se sinta obrigado. Mas nós vamos lá na praça agora. Vou fazer uma fala no caminhão, pelo que a Lucinara me disse. E nós vamos ver o movimento até o desembargador conseguir chegar aqui. Porque o trânsito está todo fechado. Combinado, pessoal? Vamos lá dar uma força. Pescadoras, benzedeiras, as mulheres agricultoras camponesas que carregam a sua vida conhecimentos e saberes tradicionais importantíssimos. Bom dia a todos. Nós estávamos no seminário, no 11º Seminário de Qualificação do Servidor Público Municipal do Estado do Rio Grande do Sul e não podíamos deixar como entidade, como Federação dos Municipários, de vir aqui dar nosso apoio para vocês. Dizer que nossa luta é contra todas as formas de opressão. E enquanto estamos aqui com brigada protegendo o palácio, que não iríamos fazer nada, a cada 2 minutos uma mulher é espancada nesse país, a cada 2 horas uma é morta. E muitas vezes, quando precisamos das políticas de segurança públicas, recebemos da brigada um informe. Amanhã ela volta para o marido, não podemos fazer nada. E aí, estamos aqui, dando todo o apoio como Federação dos Municipários, porque queremos uma Secretaria Estadual de Política das Mulheres forte, para que nos garantam todas as políticas públicas, bem como a segurança. Mais de 100 municípios estavam no seminário e estão aqui, espalhados entre vocês, para abraçá-las e dizer: estamos com vocês. Tem gente do Rio Grande inteiro, de fronteira a fronteira, e queremos dar nosso abraço a vocês. E sempre que precisarem, a FIMEX está à disposição para lutar contra as injustiças.
mudanças que estão ocorrendo nesse país. Fora Temer, fora Sartori! Pessoal, de maneira geral, a avaliação de muitos que chegam até a gente sobre o êxito que está sendo esse espaço construído, que é o 11º Seminário de Qualificação. Já tem sua história, sua trajetória, e isso se deve a todo esse grupo que vocês viram antes aqui de camisetas, a família Femergues, e que nós consideramos cada uma de vocês que veio a partir dos seus sindicatos fazer parte. Eu sempre digo para a nossa equipe que está na direção, esse grupo de pessoas que está na direção, tanto executiva quanto das coordenadorias das regionais, quanto do Conselho Fiscal, que nesse momento, e um momento que é difícil, tanto na conjuntura que nós vivemos, em termos estaduais e nacionais, mas também essa gestão que veio a partir da realidade que nós tivemos dentro da federação. Então, nós procuramos o tempo todo, e salientamos isso para cada um dos companheiros, companheiras, de que nós precisávamos, a FEMERGS precisa, o melhor de cada um. Essa nossa força que nós vamos constituindo, esse nosso jeito de trabalhar, respeitando as diferenças, valorizando as qualidades de cada um, faz com que nós tenhamos eventos que nem esse, como nós tivemos os outros anos também, o seminário. Então isso para nós é importante. Os temas que nós escolhemos é muito que vem da aspiração dos nossos dias a dias com a base. Porque se nós escolhemos lá em 2015 FEMERGS de base para a base, e a grande maioria dos municípios tem um apoio direto, tanto dos coordenadores quanto dos diretores, a gente como presidente também fez um esforço de tentar visitar todos os municípios, e em vários a gente foi para a educação, a gente foi até para a garagem, para a saúde, para ver de perto a situação. Não conseguimos ainda a trajetória de fazer todos, mas estamos aí ainda com período para tentar construir isso de estarmos em todos. E aí a gente escuta as demandas, mas também a partir da deliberação. A deliberação nossa é do Congresso e posterior da plenária. E essa deliberação foi muito nítida, muito clara, quanto ao que é o nosso caminho. E o nosso caminho não é nenhum direito a menos. Nós não aceitamos ser responsabilizados. Não aceitamos esta questão do Estado mínimo, e agora, ontem muito bem colocado pela juíza Valdete, o Estado mínimo social. Isso é importante nós nos darmos conta. Por quê? Porque efetivamente os direitos que se tinha conquistado na Constituição de 88 estão sendo dilapidados. Estão sendo colocados de lado. E nós só vamos efetivamente conseguir, entidades mais fortes, conseguir com que nós tenhamos a inserção das pessoas, a participação e a vida no centro, se nós tivermos esses direitos respeitados. E a condição de respeitar é fazer a integração, fazer cada um participar. Quanto mais participação nós tiver, mais nós vamos ter a roda girando e mais vida nós vamos girando internamente. Quando nós falamos da reforma trabalhista, nós falamos da reforma da Previdência, aqui em termos desse seminário, nós elencamos os pontos atuais, a saúde do trabalhador, que nos é cara, a questão dos regimes de previdência.
Mas quando nós fizemos o roteiro das reuniões agora, nas regionais, nós levantamos uma outra situação que é muito cara para nós. A questão da adesão da dívida que o Estado do Rio Grande do Sul fez e que o Ferraz ontem fez menção, e é muito importante isso. Vamos só recapitular. Em 1998, o então governador Brito, além de vender praticamente todo o patrimônio público construído ao longo dos anos, fez o PDV e literalmente a cartilha do Estado mínimo. E aí, a Zero Hora traz a reportagem de que finalmente chega ao fim a dívida do Estado. Por quê? Em nome de uma renegociação que tinha se feito. Muito bem. O que era essa renegociação? O Estado do Rio Grande do Sul devia para a União, não chegava à cifra de 8 bilhões. Depois do Brito, chegou o Lívio, contestou a dívida. Chegou o Rigoto, contestou a dívida. Chegou a Ieda, contestou a dívida. Chegou o Tarso, contestou a dívida. Todos eles, independente de partidos, contestavam a dívida, mas todos pagaram. Sabe quanto nós pagamos desde lá? Não é o governador. O governador apenas faz o ato, a Secretaria de Fazenda faz o ato de repassar os recursos, mas isso foi da sangria de todos nós, gaúchos e gaúchas. O Estado do Rio Grande do Sul pagou em torno de 26 bilhões de reais. Gente, nós não devíamos 8, pagamos 26. Bom, mas então deve estar paga. Não. Pasme, o Estado do Rio Grande do Sul deve em torno de 60 bilhões de reais. E importante aqui se registrar que tem que ser acima de partido, e eu estou pedindo para cada um, e é importante cada um militar no partido. Agora, vamos tirar a viseira de partido e vamos colocar aqui a reflexão. Independente de P, o governador Rigoto, ele não só questionou a dívida, ele entrou judicialmente contra a União, questionando a dívida, e esse processo está na porta de se resolver. E sabe que tem uma jurisprudência? O Estado de Minas Gerais entrou na justiça contra essa dívida da União e fez em conta de contas, está liquidada a dívida, não precisa mais pagar. Por quê? Porque se provou que está liquidada. E agora, estava eu e o Ivonei naquela noite de madrugada, né, quando foi aprovada a adesão aqui na Assembleia Legislativa, e pasmem, nós éramos sindicalistas. Do outro lado tinha os que chamavam nós de vagabundo, de um monte de adjetivos. E o Rio Grande do Sul fez a adesão e nós não tínhamos escrito o que estava se aderindo. E pasmem, depois saiu. Uma das cláusulas da adesão é de que o Estado vai ter que abrir mão das ações judiciais questionando a dívida. Gente, ou seja, a em nível de governo federal, quando nós fizemos aquele material onde aparecia pizza de todos os recursos que entram e o que era canalizado para as áreas sociais e o que foi canalizado para juros e encargos da dívida, nós denunciamos os governos da União, independente de partido. E quando nós fizemos o material, nós fizemos em relação a 2014, quando a Dilma pagou 45,11% de todos os recursos que entraram a nível federal para juros e encargos da dívida, enquanto para a educação não veio 4, para a saúde não veio 4, e o problema eles botaram para nós, e botaram de goela abaixo, fizeram através da mídia, usam a mídia de forma deturpada, colocaram de que tem que congelar por 20 anos, porque tiveram acordo dos prefeitos, da FAMURS, da CNM, que nós temos que congelar, que vem muita verba carimbada para a educação, para a saúde, para a assistência. Congelaram por 20 anos.
E aí deu a situação. Por isso que há pouco na praça nós escutamos em golpe. O golpe não é contra um governo ou contra outro governo. O golpe é contra o que se tinha conquistado na Constituição de 1988. Por quê? Porque ali agora passou para 50,18. Ultrapassou a metade de todos os recursos a nível federal para juros em cargos da dívida. Mas aí voltamos para a questão estadual. Esta adesão vai significar de novo uma foto que conseguiu renegociar e que acabou a dívida? Bom, dentro do pacote estaria. Fica mais, porque já está meio ano por liminar, não pagando, ficaria mais uns 3 anos sem pagar. Sim, mas daí nós voltamos a pagar os 60. Não, gente, a conta não vai estar mais em 60. Já está dado, vai estar em 90. Eu pergunto, qualquer cidadão, qualquer um de nós, é possível o estado do Rio Grande do Sul, a economia crescer em 3 anos 50%? Se não é possível, então nós estamos adiando e, aliás, piorando a situação de pagamento para o Estado. Passou o governo Ieda, passou Tarso, todos questionaram. Então, independente de partido, foi questionado. Essa é uma questão de postura de gaúcho. Tirar a visão de partido, e nós já pagamos essa dívida já está paga, nós queremos auditoria da dívida, e nós queremos o reconhecimento da Lei Candir, que são os recursos que a União se apropria, que são do Estado do Rio Grande do Sul. Isso tem que ficar muito claro para nós conseguirmos alinhavar. Importante, parece que não nos atinge a emenda constitucional número 95, mas os municípios estão recebendo menos recursos na área da educação, da saúde. Daqui a 20 anos os municípios vão ter em seus territórios 20 milhões de brasileiros a mais, e vão ter exatamente o mesmo recurso que tem hoje, porque é isso que o IBGE nos está dizendo. Foi congelado. Para que foi congelado? Para sobrar mais para juros em cargos da dívida. E essa é uma leitura que nós temos que fazer nas rodinhas, lá na garagem, porque aí nós vamos perceber o que é o golpe. O golpe, por exemplo, aí tem os que dizem, não, a Dilma foi eleita e foi eleito o Temer junto com a Dilma, portanto o Temer é a continuação da Dilma. Calma, não se fala em partido aqui. Mas o que se tinha conquistado a partir do povo brasileiro no cabo de guerra, era, por exemplo, uma lei do pré-sal. Uma lei do pré-sal, que aqueles 20 trilhões de reais que representa a riqueza, iriam vir para 75% para a educação, 25% para a saúde. O que fizeram? Rasgaram. Vocês estão vendo de onde é o golpe? Quem vai receber menos recursos? E isso ia ficar a nível de União? Não. Ia vir para cada um dos municípios. Na saúde, na educação. Então se inverte a lógica, por isso que é golpe. Se inverte a lógica do que estava em andamento, embora com todas as precariedades. E esse é um movimento importante que nós temos que fazer. Eu só quero colocar aqui, já chegou o desembargador agora, da importância de todos permanecerem para a parte da tarde. A FEMERS é importante, muitos de vocês já vieram comigo dando os parabéns na forma que eles estamos conduzindo. Se ela é importante, de tarde tem uma assembleia que visa a questão do financiamento. Nós precisamos da presença de cada uma dos municípios para essa nossa Assembleia Estadual. E nós não podemos deixar de fazer o dever de casa, que são as assembleias nos sindicatos. Vamos estar falando de tarde com muita responsabilidade sobre isso. E também o certificado, na medida do possível, nós só entregaremos na parte da tarde, tá? Para o pessoal permanecer conosco. Tá bem, gente? Obrigado. Na mesa, e neste momento chamo o desembargador Marcelo D'Ambroso, que falará sobre as reformas e desigualdades sociais. Com muita alegria que nós, então, abrimos essa mesa, e esta mesa nos é muito cara, porque ela coloca para nós
um pouco do que nós vínhamos conversando há pouco. Os frutos das ações que nós estamos enxergando a nível de país necessariamente desembocam numa situação de desigualdade social cada vez maior. Nós temos números de todos os lados, nível internacional, nacional, dando de que a riqueza, no meio da crise, daquele percentual mais rico, aumentou e aumentou muito. Para vocês terem uma ideia, em 2017 nós tivemos um crescimento de 13% na fortuna guardada pelo 1% mais rico. Eles tiveram 13% a mais nos seus recursos, a partir das contas que tem. A cada 2 dias nós tivemos 1 bilionário a mais, em termos de monto. Aqui no Brasil nós tivemos também um crescimento muito grande dos milionários. E isso quem deu foi a Ambima, só através das contas bancárias, né? Então Marcelo D'Ambrós é desembargador, nós já assistimos ele, gostamos muito, e como direção da federação fizemos questão de trazê-lo nesta parceria que fizemos com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que esse ano conta no nosso folder com apoio, após terem aprovado lá. E esse tema da desigualdade social, eu tenho certeza que nós vamos ser brindados aqui com uma fala importantíssima que vai ser guardada nos nossos corações, nas nossas mentes, a partir dessa figura esplêndida do seu Marcelo. Contigo. Bom dia a todas e todos. Cumprimento especial aqui ao presidente Wilson, agradecendo, muito honrado, feliz de estar aqui com vocês nesta manhã, participando. Peço desculpas já, presidente, pelo atraso. Infelizmente, às vezes a vida nos traz outras obrigações, e o importante é que estamos aqui tendo este momento. Para começar a nossa abordagem aqui sobre desigualdade social, acho importante nós lembrarmos das mulheres, né? Afinal, hoje é o dia delas. Estou chegando agora, certamente já foram cumprimentadas. Carece mais na sala de palmas. Carece mais na sala de palmas. É um cumprimento especial às mulheres, especialmente às municipárias, às sindicalistas que se fazem presente. Bom, meu tema aqui foi desigualdade social, a reforma da Previdência e o seu impacto social. É importante nós nos contextualizarmos, entender o momento que passa o Brasil. E é um momento muito difícil. E de repente, até 2015 tínhamos um país com pleno emprego, índice de 4,6%, superior inclusive ao índice da Alemanha atual, ou seja, melhor, que é uma potência econômica. Fevereiro de 2015, estamos em março de 2018, 3 anos depois. Então a primeira pergunta, o que aconteceu de tão relevante nesse período em que o país funcionava muito bem com a legislação que tinha, para que se façam essas propostas sucessivas de reformas. Reformas num período de grave crise político-institucional, que na verdade não recomenda reforma nenhuma. Até que normalizadas as eleições, a situação política com as eleições, espera-se que aconteçam e que se normalize o que estamos passando, não é recomendável fazer nenhuma reforma. Notícia de ontem, aprovação do governo menos de 4%. Como é bom estar nessa Assembleia Legislativa, a casa que faz leis. Porque se nós fizermos uma pesquisa
do Congresso Nacional, talvez o índice de desaprovação seja até superior, ou de aprovação menor do que 4%. O que nós estamos vendo? Uma perda ou desconexão de representatividade popular de governo e de detentores do mandato parlamentar, ou seja, do Congresso. E neste estado de coisas se propugnam diversas reformas. Se começou pela trabalhista, na verdade um pouco antes, mas a significativa, a trabalhista. E aí vejam as notícias fora, que não são exatamente as manchetes ou que a grande mídia reproduz hoje para a população. O governo brasileiro coloca a austeridade econômica longe de supervisão da ONU. O que é isso? Foi aprovada logo no início deste governo, depois do impeachment, a emenda constitucional 95. Congelou gastos sociais por 20 anos. Ofende tratados internacionais que o Brasil assinou, notadamente o PIDESC, que é o Pacto Internacional de Desenvolvimento, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em que o Brasil se compromete à melhoria e efetiva implementação desses direitos para um desenvolvimento sustentável, e por isso a ONU então manda uma comissão para averiguar, e o governo coloca um óbice a esta comissão, essa questão da austeridade econômica. Um outro detalhe, quando se fala de reforma, seja trabalhista, seja previdenciária, é as desonerações que vêm acontecendo. Você diz a previdência deficitária, um déficit de 40 bi, e o Brasil, por medida provisória, convertida em lei no apagar das luzes do ano passado, no final de dezembro, desonerou as petrolíferas internacionais, ou seja, não são nacionais, até 2040. Com isso, gera uma perda de R$1 trilhão até 2040, que é muito superior ao déficit da Previdência, alardeado aí de 40 bi. Isso também não vai para a mídia. Vai para a mídia o dedo do Neymar, o auxílio moradia dos juízes, que é a propaganda contra a reforma contra o judiciário, que é o único que está sustentando algum resquício de democracia no Brasil atual, e se desvirtua o foco do que está sendo feito, os disparates que estão sendo feitos. A justificativa desta desoneração tributária das petroleiras que vão explorar o nosso pré-sal é que ficaremos com o equipamento utilizado ao final deste período. Ou seja, ficaremos com a sucata das petroleiras, que não precisarão nem se desvencilhar desse equipamento. Nós ainda nos encarregaremos de liquidar o lixo, bem comentado da plateia. É um absurdo, mas não está na grande mídia. Esse é o problema. E a população fica à margem do que está acontecendo. Isso é um dado chocante, importante, é um dado técnico indispensável, porque aí estaria uma contrapartida para sustentar a Previdência tal e qual ela se encontra, ou talvez até aperfeiçoando benefícios e não eliminando-os. Nós tivemos a reforma trabalhista aprovada recentemente. O que acontece com a reforma trabalhista? Também contraria vários tratados internacionais, várias convenções da OIT ratificadas pelo Brasil. A OIT já detectou isto por uma comissão técnica, que há esta colidência entre as obrigações que o Brasil assumiu perante a comunidade internacional em termos de direito do trabalho com o que foi feito na reforma trabalhista, e já pediu informes ao governo brasileiro. Então, de repente, nos tornamos preocupação mundial
não mais como uma democracia, né, mas como uma democracia em decadência, como foi notícia recente também no Le Monde, jornal francês. E o discurso é sempre interessante, de crise econômica. Não é privilégio nosso, né, que seja usado para sustentar reformas de austeridade. O filósofo italiano Giorgio Agamben, em crítica ao governo da Itália, coloca o discurso de crise econômica como eterno sustentador de austeridade, onde a classe dominante, ou os que detêm o poder, dizem: vamos apertar os cintos. E as pessoas compram essa ideia e acham que é legítimo retroceder socialmente ou diminuir direitos ou padrão de direitos para fazer frente à crise econômica. Qual é o problema? Crise econômica é cíclica e permanente, sempre existiu e sempre vai ter. É eterna. O processo de crise econômica é eterno, então não se admite como sustentador de nenhum tipo de discurso legitimante de reforma. Deveria ser em sentido contrário, para propugnar melhoria no padrão social das pessoas, no padrão do povo, e não ao contrário, para diminuir benefícios da Previdência, benefícios sociais ou direitos trabalhistas. Este é o absurdo das reformas que estão sendo propostas. E aí entender um momento, que foi quando eu começo a minha fala, de pegar uma retrospectiva curta, mas importante, lembrando das eleições que tivemos, que foram divididas. Então viemos uma eleição dividida. Logo a seguir, manifestações dos caminhoneiros nas estradas, por um erro na lei do Estatuto dos Motoristas, que era a questão dos pontos de parada nas rodovias. Com isso criou força o MEBUC, que é o Movimento Brasil União Caminhoneiro, que defendia o direito dos autônomos, os que tinham caminhão, que trabalhavam também em excesso de jornada, mas que com a modificação da Lei 12.619 estavam sujeitos também a observar o tempo de trabalho, evitando-se acidentes. E aí o empresariado aproveita também, embora esta lei tenha nascido do empresariado, aproveita este momento, se une com o MEBUC e propugna uma alteração do Estatuto do Motorista, que foi negativa, se perdeu, conquista importante da Lei 12.619, mas as alterações foram feitas a seguir em 2015, por conta desse movimento. E com isto ganha também força e nasce um movimento MBL, Movimento Brasil Livre. E aí nós vimos o que aconteceu, que foi o impeachment da presidente Dilma e o não impeachment do Temer. Embora me pareça que a gravação vazada do que se passou na garagem do Palácio do Jaburu fosse de extrema relevância para justificar o afastamento. Não só desse governo, como também de vários parlamentares envolvidos com a Lava Jato, que continuam no mandato. Exemplo maior foi Eduardo Cunha, que fez todo o processo de impeachment da presidente Dilma, já envolvido na Lava Jato, já tendo praticado crimes pelos quais foi condenado. Então pensem a situação de termos detentores de mandato, detentores de poder, criminosos. O que podemos esperar em termos de produção legislativa com essas pessoas que não foram afastadas? E aí a Lava Jato faz uma parte de limpeza política. Para quem não assistiu aquele filme Federal,
justiça é para todos, é absolutamente uma propaganda anti-Lula. Mas ao final, o personagem que faz o delegado-chefe das operações da Lava Jato se questiona: será que nós não estamos sendo usados para a limpeza política? Mas só de um lado, porque depois nós não vimos a Lava Jato tirar as pessoas que continuam no poder e que continuam propugnando essas reformas nefastas para a população que estamos vendo, e sem limites. E aí nós passamos para um outro estágio. Porque quando alguém comete um ato ilícito ou um crime e nada acontece, essa pessoa perde limites para aquilo que pode ser feito. E é o que nós estamos vendo. E aí nós temos um agravante, porque essas pessoas estão produzindo leis inconstitucionais, produzindo leis contrárias a tratados internacionais, contrárias a direitos humanos, como são os da Previdência e os trabalhistas. E nós todos e todas, seja do Poder Judiciário, seja do movimento sindical, temos que reconhecer uma coisa: não estávamos e não estamos preparados. Por isso é importante a realização desse evento, para que nós tenhamos sensibilidade, possamos entender esse contexto e como nós devemos nos posicionar em face a tudo isso que está acontecendo. Qual é a posição? Qual é a perspectiva? Porque eliminado um candidato que hoje representa a maioria da população, o que sobra como prognóstico desta eleição de 2018, que é a única esperança que nós temos de sair da crise política? Parece que sobra, despontando nas pesquisas, um candidato de extrema direita, que prega contra a mulher, que prega contra direitos humanos. E o que será deste país? Importante ter a consciência do momento e de que está na mão de todos e todas alterar esse resultado nas eleições de 2018, votando corretamente, evitando que o que nós estamos passando hoje, para o que não estamos preparados, repito, torne-se a repetir, se agrave. Por que nós não estamos preparados? Porque nós partimos de um princípio de boa-fé. Bem ou mal, mal ou bem, até a emenda constitucional 95, que congelou os gastos sociais, havia uma razoabilidade na produção legislativa. Defeitos no processo legislativo sempre teve, é verdade. Mas havia uma certa correspondência entre anseio popular e o que vinha sendo aprovado em leis. Então as pessoas recebem as leis naturalmente com a presunção de que ela é justa e legítima e que o processo legislativo foi legal. E agora nós temos um ponto de ruptura no Estado brasileiro, que eu já não sei se eu posso dizer que é democrático e muito menos de direito, quando leis começam a ser feitas de forma corrompida, como foi a reforma trabalhista. Quando uma emenda constitucional não observa preceitos e tratados internacionais relativos ao direito de desenvolvimento, ao desenvolvimento sustentável e à emancipação de direitos de segunda geração, que são os sociais, econômicos e culturais. Com isto, o discurso oportunista que entra, de classe dominante, de quem detém o poder, estamos em crise econômica. Na verdade, é uma crise econômica mundial e, repito, sempre existirá. Sofremos os danos colaterais da Lava Jato, perda direta de 2 pontos percentuais no PIB pela simples suspensão dos contratos da Petrobras. Com os indiretos, porque a Petrobras é uma alavanca forte da economia brasileira, nós tivemos o fundo do poço em termos de PIB. Então, não é que seja o problema da Previdência
que causou impacto na economia, ou os direitos dos trabalhadores causando impacto. Voltando até 2015, fevereiro, pleno emprego. Economia em alta. O que muda em 3 anos para fazer profundas reformas? Não muda nada. Muda o discurso. Passamos para um discurso neoliberal, rezando a cartilha do Banco Mundial, que é ditada por grandes potências estrangeiras, que fazem o discurso neoliberal. E o que diz o Banco Mundial? Em profunda crise econômica, recomenda que se diminua a proteção dos trabalhadores nas despedidas, dizendo textualmente que o índice de boas condições para negócios de um país se mede pelo grau de flexibilidade que tem a despedida dos trabalhadores. Pasmem. E é exatamente isso que faz o governo na reforma trabalhista. Se buscarem no noticiário fontes alternativas, vão encontrar a visita do Mariano Rajoy, direita espanhola, ao Brasil, no qual o governo Temer se compromete com o governo espanhol em fazer reformas, a Previdência, a trabalhista que foi feita, para receber investidores espanhóis. Isso está textualmente na imprensa. E, de fato, a reforma trabalhista que vem, e estamos falando de desigualdade social, é a importação da reforma trabalhista espanhola, com alguns gravames. Porque lá eles têm um padrão de direito superior ao nosso, e nós, além de importar algo que foi precarizante na Espanha, ainda retiramos várias questões e diminuímos ainda mais direitos do que foi feito na reforma espanhola. Hoje, 2012 foi feito na Espanha, hoje se vê o resultado. 40% dos contratos de trabalho são precários, temporários. 40% dos que ganhavam menos em 2012 estão ganhando 21% menos em 2018 na Espanha. E dos que ganhavam mais, 7% a menos. Ou seja, todos perderam. Os que ganhavam mais e os que ganhavam menos. Trabalhadores. Mas vejam, perde uma classe só. A classe trabalhadora. Pelo discurso de austeridade. Ou seja, rezando a cartilha do Banco Mundial, cartilha neoliberal, que prega reforma de previdência. Então são todos artifícios usados para encaminhamento assodado de reforma trabalhista e reforma previdenciária, que graças a Deus agora, dos males o menor, com essa intervenção no Rio, não sairá, espera-se. Mas se saísse, os atingidos diretos seriam os servidores públicos, porque o discurso governista é justamente esse, que os que mais recebem da Previdência são os servidores, os privilegiados, uma falácia. Pega o meu exemplo individual. Eu tenho 26 anos de contribuição com a Previdência, com a promessa de paridade e integralidade. Nunca fiz previdência privada, com base no que sempre contribuí. 26 anos depois, a reforma era: quem tem menos de 45 perde paridade e integralidade. A última proposta de reforma que eu vi era: todos perdem paridade e integralidade. Quer dizer que os 26 anos que eu contribuí até aqui, imagina a situação de cada um de vocês, similar, não valem nada. E nós vamos ter que procurar uma previdência privada. Então o governo deveria devolver aquilo que arrecadou, o que descontei sempre no teto. Mas não fará. E aí cada um de nós, se aprovada a reforma da Previdência, vai ter que ingressar no judiciário. Um judiciário que 95%, porque hoje esse é o índice do ensino jurídico no Brasil, é juspositivista dogmático. O que significa isso, traduzindo em palavras simples? Cumprimento estrito da lei, direito igual ao que está na norma, o que está na lei. Mas quando eu igualo o direito àquilo que está na norma, o pressuposto é que a norma seja justa. Se a norma for injusta,
eu vou reproduzir injustiça na decisão. E aí imaginem a situação da briga homérica que será no judiciário brigar contra uma reforma da Previdência para preservar direitos adquiridos, com uma interpretação inicial já de que contra a emenda constitucional não existe direito adquirido, isso é um dogma que existe no judiciário e que agora tem que terminar, porque nós estamos vivendo produção legislativa corrompida, que será de nós, servidores públicos, e não só os servidores públicos, porque precariza também para os trabalhadores da iniciativa privada. O pretexto é igualar todos, iniciativa privada e serviço público. Há de ser respeitado sempre o direito adquirido como cláusula pétrea garantida no artigo 5º da Constituição e direito humano também, contra o qual não cabe emenda constitucional, mas nós temos que atuar antes e não depois. Antes que aconteça essa reforma nefasta. Que sejam empregues todas as forças, presidente Wilson, do movimento sindical, contrárias à reforma da Previdência ou contrárias a qualquer tipo de reforma que venha pelo discurso neoliberal. Eu fico muito preocupado com o que eu tenho visto aqui nas andanças. O André está na plateia e tem me convidado aí para vários eventos do movimento sindical. Domingo até tem mais um. Ontem vim de uma palestra em Caxias, aí sim para acadêmicos de direito. Mas fico muito preocupado com o que está acontecendo pós-reforma trabalhista. Voltamos um pouquinho no tempo para explicar isso. Alemanha nazista. O que se sustentou? Existe um referente negativo da raça ariana: o povo judeu e as minorias. Se engendra a solução final. Qual foi a solução final? Matar judeus e minorias. A solução final, pasmem, foi colocada em lei. Se permitiu matar judeus e minorias, inclusive pessoas com deficiência, na lei. Estava escrito na norma. Quando esses nazistas vão ser julgados pelo Tribunal de Nuremberg, em 1945, no pós-guerra, o que alegam os oficiais e os soldados? Nós estávamos cumprindo ordens, nós estávamos cumprindo leis. Então, não posso mais ser juiz boca de lei, que vai simplesmente observar o que está escrito na norma, porque o que está escrito na norma é altamente injusto. O que está acontecendo hoje no Brasil é alterando aquilo que deve ser alterado, obviamente, com o decurso de mais de 70 anos entre a Segunda Guerra Mundial e aqui, entre os horrores que foram cometidos lá e o que está acontecendo aqui, mas não pense que é menos grave. Porque me parece muito claro que está eleito um referente negativo. Aliás, mais de um. A classe trabalhadora, incluindo os servidores públicos, por óbvio, e os sindicatos. Aí que entra o problema. Por que os sindicatos? Porque a reforma, e é interessante ler o relatório, o parecer do senador Ricardo Ferraço, PSDB Espírito Santo, quando há pretexto de justificar a reforma trabalhista, diz estar cumprindo convenções da OIT. Mentira. Tanto que a OIT mandou o Brasil produzir informes sobre descumprimento das convenções que foram referidas no parecer do senador Ricardo Ferraço ao aprovar a reforma trabalhista. E ali se descumpriu uma convenção relativa à liberdade sindical, no que tange a contribuição sindical e no que tange a negociação coletiva, ainda uma outra convenção da OIT. Por quê? Nós temos no Brasil unicidade sindical, sindicato oficial da categoria, que é um conceito artificial criado.
Em outros países se prega a liberdade sindical ampla, o livre direito de formulação dos sindicatos. Mas ainda assim, pegando o exemplo da Espanha, quem faz a negociação coletiva são os sindicatos mais fortes. E lá há uma subvenção aos sindicatos do próprio governo. Então há necessidade de um custeio adequado ao sindicato para que ele possa fazer a efetiva defesa dos direitos sociais da categoria que representa, seja num sistema de liberdade sindical ampla como o da Espanha, seja num sistema de unicidade sindical como é o Brasil. Mas o que quero dizer é, unicidade sindical está diretamente vinculado com obrigatoriedade da contribuição sindical. Uma vez que se retira a obrigatoriedade da contribuição sindical, quebra as pernas do sindicato, enfraquece a negociação coletiva. Enfraquecer o sindicato, enfraquece todos os direitos. E aqui nós temos um grave retrocesso social, inclusive em termos democráticos, porque o movimento sindical e os sindicatos são parte importantíssima para a consolidação de uma democracia, em qualquer país do mundo. E o que eu tenho visto? Sindicatos fechando portas, sindicatos despedindo funcionários, sindicatos tendo a sua atuação reduzida porque perde a fonte de custeio da contribuição sindical obrigatória, ou porque há uma propaganda demonizando os sindicatos e trabalhadores hoje correm de sindicatos, ou porque os próprios empregadores são os primeiros a tomar autorizações, e o serviço público lamentavelmente não está à margem disso, tomar autorizações dos trabalhadores para não fazer o desconto da contribuição sindical. Ora, qualquer associação só terá efetividade com renda. Não existe associação que vá atuar sem ter fonte de custeio. Como qualquer pessoa, pessoa física ou pessoa jurídica. Uma pessoa física necessita ter renda para sobreviver. A pessoa jurídica do sindicato precisa ter renda para sobreviver e para fazer a atuação conforme propugna a Constituição em defesa dos direitos sociais. Este papel a Constituição reserva exclusivamente aos sindicatos. Então posso dizer que foi eleito como referente negativo o sindicato. E a partir daqui, imagine o que será esta sociedade se nós tivermos sindicatos inexistentes. Porque esse é o futuro. A solução final da Alemanha nazista era: vamos exterminar os judeus para limpeza étnica. A raça ariana vai ser pura, não teremos mais judeus. Hoje, capitalismo selvagem ou discurso neoliberal, vamos eliminar os sindicatos e os direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, para que não tenhamos mais nenhum controle. E é exatamente isso. Temos em vias ou já se implementando um capitalismo selvagem sobre o qual não haverá mais controle. E isso está diretamente vinculado com a produção legislativa. Produção legislativa que é ditada pelo capital, pelo mercado externo. E quando eu falo em capital, não é o capital gerador de emprego e renda, aquele que produz, mas sim capital especulativo financeiro, que não serve para nada, é aquele que suga do povo através dos juros. E os juros no Brasil são os mais altos, os bancos, os maiores demandantes do poder judiciário, o que não se fala, são 38 milhões de ações bancárias versus 3 milhões e 400 mil ações trabalhistas. Ou seja, antes de uma justiça do trabalho, existe uma justiça bancária. Mas ninguém fala sobre isso na imprensa. Vamos modernizar o judiciário, vamos extinguir talvez a justiça do trabalho, e esse é o passo seguinte, no contexto de tudo que se desenha. Recomendo a leitura, presidente, do parecer do senador Ricardo Ferraz, porque ali está expresso, confessado, o discurso neoliberal, traduzindo a injustiça em norma.
ou produzindo violência social através da lei, que é o que pretende a reforma da Previdência. Tem que atuar antes que haja essa produção legislativa, porque uma vez vertido em lei, nós vamos entrar numa discussão complicada, porque, de novo, não estamos preparados para isso. Nem o Poder Judiciário, nem o movimento sindical, nem brasileiros e brasileiras. Nosso pressuposto sempre foi de leis razoavelmente legítimas, não são mais. Exemplos: a emenda 95, a lei da desoneração tributária, uma outra medida provisória aqui do Refis, que vai perdoar 60 e poucos bi de impostos, e aí de novo, o valor do déficit da Previdência é 40 bi, faz sentido? Mas nós temos que reformar a Previdência, temos que fazer a reforma trabalhista, temos que agravar a reforma trabalhista agora com a votação da inconstitucional medida provisória 808, prorrogada recentemente, que é o grande barril de pólvora que vai explodir a CLT, logo ali adiante. Como nos posicionamos em todos os estados de coisas? Não dá mais para ficar apático. Eu vejo o movimento sindical, a população, o meio jurídico apático a tudo isso que está acontecendo, que é gravíssimo. Estamos adulterando as leis do país num nível de Alemanha nazista. Não com a crueldade da época, porque lá se matava diretamente, mas não tenham dúvidas que há uma crueldade aqui e que vai sim gerar mortes de pessoas que terão seus direitos rebaixados, que não conseguirão um benefício previdenciário amanhã ou depois. Temos que nos posicionar, tem que haver manifestações no Congresso, na Casa de Produção das Leis. Não tem outra forma. Tem que haver um reagrupamento, um fortalecimento dos sindicatos. O movimento tem que ser diretamente contrário àquilo que se preconiza com as reformas. Não podemos também ficar amarrados com a propaganda ideológica passada pela grande mídia. Importante, presidente, que até os próprios sindicatos municiem os trabalhadores com outras fontes de mídia, especialmente de mídia internacional, que olhem sob outro prisma aquilo que está acontecendo e que enfoquem o que deve ser enfocado, porque nós temos vários dados técnicos que não são informados à população. Como fazer uma reforma previdenciária sem ter esses dados técnicos? E o importante é colocar tudo isso num contexto e não analisar separado. A reforma trabalhista não está desvinculada da reforma da Previdência, as duas não estão desconectadas do congelamento dos gastos sociais por 20 anos, e isso tudo não está desconectado do perdão de impostos que está sendo feito em relação às petroleiras ou a grandes empresas. Ou a um dado técnico muito importante para a reforma da Previdência, que são os grandes devedores da Previdência, hoje com 450 bi de dívida, que já seria suficiente para acabar com esse déficit. Por que não se foca em cobrar isso? E nós sabemos que os maiores devedores são grandes bancos. Vejam que tudo isso está conectado. Grandes bancos são os maiores devedores de Previdência, mas nós vamos fazer a reforma da Previdência. Para quê? Não necessitar cobrar grandes bancos. Poder Judiciário, quase 40% do orçamento é comprometido com ações bancárias. Mas culpada é a Justiça do Trabalho, ou as ações trabalhistas. Tudo está conectado. E nós temos que fazer essa conexão, porque a propaganda que é passada é de forma isolada, pontual. E se omitem várias coisas da população. Por que não a reforma tributária? Antes da reforma da Previdência. Imposto sobre grandes fortunas. Nem se discute.
Reforma tributária não está no papel, mas essa seria fundamental antes de falarmos aqui em outras reformas. Quebrando sindicatos. O que eu quebro? Resistência. Eu acabo com o agrupamento da classe trabalhadora, que é a grande maioria de brasileiros e brasileiras, e qualquer possibilidade de enfrentamento ao que virá. E aqui eu passo a ter produção legislativa de cumprimento obrigatório por parte da classe dominante. Pura e simplesmente. Isso já está acontecendo. Imaginem o que virá depois, quando eliminadas as resistências. E é interessante falar, também lembrando da Alemanha nazista, porque um filósofo alemão, um gênio do mal, Carl Schmitt, preconiza o estado de exceção. No estado de exceção, o Führer, Hitler, que ele, por conceito jurídico, enfeixou nação, povo e soberania no conceito de chefe de Estado, ou seja, o Führer era o povo. Ele, sendo povo, não necessitava nem do parlamento. Ele ditava o estado de exceção e tudo que ele ditasse estava legítimo, porque ele era o povo, a encarnação do povo. Isso foi pregado por um discurso jurídico. Então vejam a importância da questão da produção legislativa com esse tipo de situação. Hoje, traduzido para nós, porque lá se usou o estado de exceção para aplicar a lei. Qual lei? Lei nazista. Trazer o judeu e os povos minoritários para o Estado germânico, ou seja, para a ordem jurídica nazista, para, colocando-os em estado de exceção decidido pelo próprio chefe de Estado, tirar deles qualquer proteção legal. E agora, no campo de concentração, estão submetidos a qualquer coisa. Esse é o nascimento do estado de exceção. Hoje, contemporaneamente, nós podemos falar em estado de exceção? Sim, mas de outra forma. Já acontece na Europa, Itália, Espanha, com governos de direita, e há um enfrentamento por justos filósofos. E aí nós temos a Agamben, Luigi Ferraioli, escrevendo sobre poderes selvagens ou como técnica de governo no estado de exceção para legitimar parcelas de poder que excedem aquilo que está previsto na Constituição. E aqui nós entramos exatamente o que está acontecendo no Brasil. Parcelas de poder que excedem o que está na Constituição, nas cláusulas fundamentais, nos direitos fundamentais e nos tratados de direitos humanos que o Brasil ratificou. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, congelamento de gastos sociais. Um outro detalhe interessante é o veto integral que houve ao PL 3831 de 2015, que era a negociação coletiva do serviço público, embora fosse em cumprimento a uma convenção da OIT que o Brasil assinou, que é a Convenção 151, e não houve o veto nos dispositivos da reforma que foram apontados pelo próprio relator, pasmes, Ricardo Ferraz, como necessários de serem aprimorados. Não foram vetados. Então, o estado de exceção contemporâneo é a desativação de funções institucionais ao bel prazer de quem está no poder. Ora, eu exerço o direito de veto, como nesse PL da negociação coletiva no serviço público, ora, eu não exerço, como no caso da reforma trabalhista, nas normas que não deviam ter sido aprovadas pelo legislador. Como, por exemplo, já que hoje é o Dia Internacional da Mulher, a retirada do intervalo do artigo 384. Não há um dispositivo sequer na reforma trabalhista favorável ao trabalho da mulher. Mas o trabalho da mulher, o Brasil se comprometeu perante a OIT, com uma convenção, a tomar as medidas necessárias para a efetiva proteção e igualdade nas relações de trabalho. Então tem uma outra violação da reforma trabalhista, estamos falando de desigualdade social,
produção de desigualdade de gênero com a reforma trabalhista. Também. Como nos posicionamos? Assistimos? Hoje a população está assistindo ao que está acontecendo, o movimento sindical está assistindo o que está acontecendo, eu não vejo uma reação. A reação é a manifestação popular. A manifestação do povo, contrária a tudo isso que se está produzindo de lei que aprofunda a desigualdade social no Brasil. Não há nenhuma dessas normas que citei para vocês que venha a melhorar a condição do povo. Todas elas trabalham em nome da categoria econômica, de quem está no poder. Favorecem bancos, favorecem capital especulativo. E um dado interessante é grande mídia e controle de mercado operando em favor desse tipo de reforma. Como? Impeachment da presidente Dilma. A bolsa baixou para menos de 30 mil pontos, para quem lembra, e o dólar foi acima de R$4. Isso é exatamente controle midiático e controle de mercado, por capital financeiro especulativo. Entra e sai da economia conforme interessa, para mostrar justamente quem manda. Reforma da Previdência. Cada vez que vinha notícia de que o governo ia aprovar a reforma da Previdência, eu estava encaminhando nesse sentido, dólar baixava, bolsa subia. Reforma da Previdência não será aprovada, dólar sobe, bolsa cai. Movimento direto, a gente acompanha isso em mídia. O que isso significa? Que o capital está totalmente descontrolado. Nós não temos regra de controle de mercado necessárias para evitar que haja indevida interferência política e jurídica na produção de leis pelo capital. E capital aqui, notadamente internacional. Volátil, entra e sai da bolsa e câmbio. Não estamos preparados para isso. Como respondemos? Votando adequadamente. Tentando regulação de mercado, tentando maior proteção de direitos sociais, evitando reforma da Previdência, pedindo o contrário, que se tenham mais benefícios previdenciários, além dos que já temos. Vamos evoluir. Por que vamos rebaixar tudo isso que foi conquistado numa luta histórica em termos de direitos sociais? Um outro detalhe, que é efeito direto e contrário da Lava Jato, pelo legislador que não quer ter os seus atos questionados, ou pelo governo, quando não quer ter seus atos questionados no judiciário, que é encaminhar um projeto de alteração da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que simplesmente inviabiliza ao Poder Judiciário a anulação de atos e contratos da administração pública. O juiz vai ter um elenco de requisitos sob pena de nulidade para justificar uma invalidação de um ato ou contrato da administração pública, prevendo consequências, danos colaterais e as medidas que serão tomadas, ou seja, é impossível invalidar. E aí nós estamos aqui com os sindicatos dos municipários, que lidam com autoridades públicas, que certamente discutem no Poder Judiciário atos que são praticados contra direitos sociais dos servidores públicos, via mandado de segurança ou via ações de conhecimento normal, que não vão mais ter êxito, porque o judiciário não vai mais ter a capacidade de anular. E aí nós temos um retrocesso de 200 anos no direito administrativo, quando se entendia que o Estado não era responsável pelos seus atos. Vejam bem, isso está sendo produzido neste momento, está em trâmite no Congresso Nacional, não há uma oposição sequer. Quem sabe pode partir do movimento dos servidores públicos para se blocar esse tipo de projeto. Então, o prognóstico que nós temos atual é lamentável em termos de produção legislativa, do que já foi feito, como, por exemplo, a reforma trabalhista, congelamento dos gastos sociais, desoneração das petroleiras, porque não está sendo questionado.
A reforma até temos ações diretas de inconstitucionalidade, não foram despachadas. O recado, portanto, é: se nós não queremos desigualdade social, se nós não queremos reprodução de violência social no Estado brasileiro contemporâneo, é necessário, primeiro, entendermos o momento. Segundo, na contextualização nos posicionarmos. Terceiro, nos posicionando, temos que reagir. Não dá para assistir apático o que está acontecendo, porque nós teremos um estado de miseráveis, onde poucos vão ganhar muito, já é, mas será pior, e muitos ganharão nada. E todos baixo de julgo de capital e sob leis injustas e arbitrárias, usadas como técnica de controle social e não para garantia e efetividade de direitos. Então, presidente Wilson, esse é o meu recado. Espero que realmente, ao invés de haver enfraquecimento do movimento sindical, haja um movimento contrário, que cada vez mais trabalhadores e trabalhadoras se agrupem, se unam, façam essa resistência junto ao sindicato, que é a instituição histórica, né, de defesa dos direitos sociais. Não tem outra saída, mas isso tem que ser feito agora, não dá para esperar o amanhã. As manifestações, a reação tem que vir já, para que se possa bloquear o que se está fazendo no Congresso Nacional e pelo governo atual. É isso, muito obrigado. Queremos registrar a presença do Edgar Preto, deputado, que há pouco tempo ainda era o presidente da Assembleia Legislativa, formou a parceria conosco ano passado para nós ocuparmos esse espaço. Também da Tânia Antunes, que está junto com a André, que nos assessoraram aí para nós conseguirmos esse gabarito de palestrantes aí, de falas significativas. Ontem a juíza Valdete já foi muito clara, quando ela disse que ela enxerga Porto Alegre como um retrocesso muito grande de pessoas desamparadas, abandonadas ao relento, e o crescimento significativo disso. Por outro lado, o fechamento de empresas, o desemprego aumentando. Eu não sei, pela questão de tempo, se tem alguma coisa ainda a nós colocar, porque é praticamente meio-dia, né? Falta 5 minutinhos. O desafio que nós gostaríamos de colocar, e nós tínhamos uma fala um pouquinho antes do desembargador chegar, é justamente motivando isso que, com muita propriedade, o desembargador nos trouxe. O papel que cada um de nós tem como dirigente. Nós não temos o direito de não nos pronunciar. Como dirigentes, e não adianta, ocupando lá a rádio da cidade, ocupando uma matéria no jornal, nos posicionando lá na garagem com os trabalhadores, quando tem os círculos que tem conversa, para não ser só pautados pela mídia oficial. Lá na educação, nós brigando junto no Conselho de Educação, no Conselho de Saúde, nós trazermos presente a questão da desgraça que foi essa aprovação do congelamento para as finanças dos municípios. Então nós precisamos sair, nós precisamos conversar. Nós não temos o direito de, nesse momento, com todas essas informações que tivemos a partir do seminário, de nos calar. A participação dessas autoridades, e com tanta propriedade de nos colocar, tem que nos desafiar. Como federação, nós o estamos fazendo a partir do desafio da nossa estrutura decisória, que foi a plenária, mas também precisamos que cada sindicato se engaje, que cada dirigente se engaje, participe dos movimentos lá nos locais onde tem, se é chamado a nível estadual, nós precisamos. Nós estamos assim muito apreensivos
porque a federação, o único financiamento que tinha era o imposto sindical. E a federação, ela vem fazendo um trabalho muito significativo a nível do estado, reconhecido, né? Nós temos mais de 300 municípios, os sindicatos filiados a nós, e estão nos capengando, que a única fonte de recursos era essa. Mas nós estamos vendo, estamos analisando na legalidade, a partir da 13467, como nós agimos para conseguirmos manter minimamente e vermos então realidades diferenciadas de receita também, que temos que partir para isso, mas não é fácil. A situação o golpe no sentido de acabar com o sindicato está dado, nós temos que achar maneiras de reagir. Embora seja colocada a contribuição sindical um pouco no sentido de atrelamento do Estado, por causa da questão do imposto, mas a federação subsistia colocando justamente esses 20% ou 15% à disposição de organizar a categoria. É o 11º seminário de qualificação, é a organização das regionais, é a ajuda direta nos sindicatos. Então nós tínhamos assim muita inserção e preparação. Nós queremos agradecer essa possibilidade de ter coordenado essa mesa, não temos como abrir espaço, a não ser que tenha e você tenha ainda um tempinho, né? Nós poderíamos abrir, mas estamos sendo muito pontuais nos nossos horários. Alguma situação muito relevante, para nós não tirarmos essa possibilidade, porque estava colocado na nossa programação. No mais, nós queremos agradecer do fundo do coração essa participação. Eu tenho certeza que nas nossas mentes o desembargador Marcelo vai ficar gravado, assim como outros palestrantes aqui, e no nosso coração também, porque nos cativou para nós fazermos a nossa parte. Desigualdade social, ela é produzida a partir de legislação que tem toda uma sociedade de coisas acontecendo e não pode ser analisada de forma isolada. E esses acontecimentos nos levam para um caminho que tende a aumentar a desigualdade e brutalmente nos levando a uma sociedade como que escravocrata ou até tempos remotos. Então uma forte salva de palmas para ele, para todos que nós todos deixamos a lembrança também para ele.